Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre Kaiju número 8, episódio 7. E esse episódio tá muito bom, teve muita luta, muita ação. Então, já deixe seu like, também se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. E bora nessa! E bem, a estreia dos novatos finalmente acontece. E cada um consegue se destacar de uma maneira. E o Kafka é por o seu conhecimento sobre a anatomia dos kaijus. E bem, a Shiro, ela consegue destruir aquele Houju, mas os menores saem dentro dele e começam a apavorar toda a cidade, porque eram muitos kaijus aparecendo do nada. E para piorar a situação, o kaiju que está se passando por humano aparece em frente ao Ishikawa e ao Iharu, o que deixa os dois totalmente assustados. Aquele kaiju está ali porque aqueles outros kaijus que apareceram ali na cidade foram uma criação dele. O Iharu e o Ishikawa se perguntam o que ele tá fazendo ali. Mas como o kaiju não queria falar muito com aqueles caras, ele já mete logo um tiraço no ombro do Iharu, que não acertou no coração dele porque o Ishikawa avisou ele antes de acertar. Nisso, o Ishikawa ele tenta entrar em contato com o resto do esquadrão, mas o kaiju já tinha entendido como a comunicação deles funciona, então ele bloqueou toda aquela área para evitar que informações sejam passadas. E é sério, toda essa inteligência desse kaiju me deixou com medo. Quando essa cena apareceu, eu fiquei arrupiado, fiz assim, caramba, menor, esse bicho é muito pica, na moral, muito foda. E ele ataca o Ishikawa, que passa de raspão por ele. E só passa de raspão assim pelo Ishikawa porque a Kikuro tinha avisado pra ele prestar atenção na ponta dos dedos daquele kaiju quando ele fosse atacar. E por isso que o Ishikawa vai conseguindo desviar de todos os ataques. E vendo que não ia conseguir muita coisa ali, o Ishikawa manda o Iharu sair de lá, procurar ajuda, porque as coisas estavam muito sérias. O Iharu, ele não quer sair de lá pra deixar o Ishikawa sozinho. Mas, depois de ser atacado e só sobreviver porque o Ishikawa salvou ele, o Iharu sai de lá rapidinho. E enquanto vai lutando, o Ishikawa ele vai pensando que o tipo de soldado que ele quer se tornar é o que sacrifica sua vida pelo bem dos seus companheiros. Já o Iharu, ele fica pensando que em como o Ishikawa está muito diferente de antes. Nisso, ele acaba se lembrando do vice-capitão, falando que grande parte da tropa fica presa em nível de força de 20 a 30%. E ele mesmo estava preso em 20% há mais de 2 semanas. Por outro lado, o Ishikawa tinha superado isso há muito tempo como se fosse fácil. E o Iharu, ele fica com raiva disso porque ele vê o Ishikawa meio como seu rival. Então, ele também quer ficar mais forte. Já na luta, o kaiju para em frente do Ishikawa e fala que o Ishikawa parece conhecer um pouco sobre ele. Mas isso ele não sabia. E o kaiju vai e cria outros 2 braços, criando vários ataques que seriam fatais para o Ishikawa se não fosse o Iharu, que voltou e salvou o Ishikawa daquela bagaça toda. Isso, eles combinam de fazer um ataque em conjunto, com o Iharu criando uma abertura, e nisso o Ishikawa vai e ataca, liberando o máximo de energia que ele conseguia fazer ali, mas aquele kaiju se defende desse ataque usando os corpos dos outros kaijus que haviam sido derrotados. E devido a toda aquela surpresa de ter usado toda a sua força por um determinado momento, o Ishikawa não consegue mais se mexer, então o kaiju aproveita essa chance para atacar ele, e ele começa a destroçar o Ishikawa. E é só aí, depois deles apanharem bastante, que é mostrado o vice-capitão recebendo a notícia de que eles tinham perdido o sinal do Iharu e do Ishikawa. Só depois dos caras terem sofrido bastante que é informado para as outras pessoas. E o Kafka, que estava escutando isso, ele fica preocupado, e a Kikuro já vem para avisar que só pode ser aquele kaiju. E nisso os dois resolvem agir. Mas lá na luta que é o importante, com o Iharu e o Ishikawa totalmente derrotado, aquele kaiju começa a dar vários tiros no corpo do Ishikawa, sem pena nenhuma. O maluco tá deitado no chão, totalmente acabado, e ele tá lá, acertando vários golpes nele. O Iharu, vendo aquilo, ele começa a pedir pra Deus, pra Buda, pra sábio dos 6 caminhos, pra qualquer um, e salvar o seu amigo. E é nessa hora que Kafka aparece, e ele dá um socão naquele kaiju, mas é um socão que arranca a cabeça do bicho pra fora, velho. Você tá ligado no bagulho? Ele arranca a cabeça do bicho. Mas vendo o Kafka transformado, o Ishikawa ele fica se sentindo culpado, porque ele queria derrotar aquele kaiju antes que o Kafka tomasse uma atitude desse tipo de se transformar para poder lutar. Ele não queria que isso acontecesse. E o Kafka ele tenta alegrar um pouco o Ishikawa, fazendo uma brincadeirazinha ali, mas logo aquele kaiju tá de volta querendo acabar com ele. E o Kafka ele se deixa ser atingido pelo primeiro ataque para saber pelo que aqueles dois passaram.
E o Kaiju, ele percebe, putz, esse maluco não vai ser derrotado com um simples golpe. Então ele prepara uma caralhada de golpes. Ele cria um golpe gigantesco, mas o Kafka se defende daquilo usando um grito que cria uma barreira de som ou de energia que não deixa nenhum daqueles ataques acertarem ele. E ele vai pra cima do bicho, dando várias sequências de soco que destrói a cara daquele Kaiju. E sendo acertado por vários golpes, aquele Kaiju ainda tenta se defender utilizando o corpo dos outros Kaijus, mas a força do Kafka é demais pra ele. E com um único soco, o Kafka destrói o corpo do Kaiju, mandando ele pra muito longe e expondo o núcleo dele. E bem, com o bicho derrotado, agora é só o Kafka chegar e destruir o núcleo. Mas ele não consegue fazer isso, porque dois soldados da força de defesa aparecem ali e informam que eles avistaram o Kaiju número 8. E essa distração faz com que o Kaiju número 9 consiga se regenerar e fugir de lá. Mas antes de sair, ele ameaça o Kafka falando que na próxima vez que eles se encontrarem, ele vai acabar com o Kafka. E bem, ele consegue fugir de lá com muita facilidade. E agora é o Kafka quem tá com problema, já que a força de defesa viu ele e informou pra todo mundo que ele tava ali em tal área, mas ele consegue um jeito de fugir de lá. Só que, por o seu mais puro azar possível, ele bate de frente com o vice-capitão. E o vice-capitão encontra ele em um bequinho escuro. E bem, meus amigos, é o vice-capitão. Aquele maluco não é vice-capitão à toa. Ele é brabíssimo. O poder de combate que ele consegue extrair do traje é de 92%. E a cara de psico que ele tem é impagável. O Kafka olhando para aquilo, ele fica com medo. O Kafka já sabe que a especialidade do vice-capitão é lutar contra os Kaijus menores. O cara tá extraindo 92% do poder do traje. E ele ainda tem uma arma totalmente especial. E por cima de tudo isso tem uma cara bizarra. Meu parceiro, bizarra demais, mano. O Kafka tá tremendo de medo com toda a razão. Mas sinceramente, esse episódio foi muito incrível. O Kaiju número 9 é um vilão sensacional. Eu gostei muito dele. Ele tá muito medo. Esse molecagem tem uns takes que param no rosto dele que você olha e pensa assim: caramba, se esse maluco aparecesse na minha frente, eu me tremeria todo, não teria reação, porque esse Kaiju, ele dá muito medo. E olha que é só por um anime, mas esse bagulho é bizarro. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam desse episódio, se vocês por acaso gostaram desse vilão, porque sinceramente ele tá muito bom e tem muito mais pra vir, né, já que ele não foi derrotado de vez. Então deixa o like se você ainda não deixou aqui no finalzinho do vídeo, inscrevam-se, ativa o sininho se você não fez isso, vagabundagem e do mais. Era só isso, valeu, falou.